Para você que quer entender o que de fato faz um planejador financeiro, e também para você que talvez queira ser um Certified Financial Planner, ou seja, um planejador financeiro certificado, hoje a gente vai entender sobre as 6 etapas do processo de planejamento financeiro. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo, e também de compartilhar esse conteúdo para alguém que você acredite que precise. Por exemplo, alguém que queira os serviços de um planejador financeiro ou de alguém que queira ser um profissional CFP. Beleza? Vamos para o conteúdo então. As 6 etapas do processo de planejamento financeiro. Isso cai muito na prova e eu quero te ajudar aqui nesse passo a passo. No final do vídeo, fica até o final porque no final eu vou dar 2 bizus aí para quem quer passar na prova, para quem quer decorar não, para quem quer aprender de fato quais são essas 6 etapas. Tá? Isso cai muito, a ordem das 6 etapas cai muito na prova. Então fica a dica aí, tá bom? Vamos lá então. Primeira etapa. Definição do relacionamento com o cliente. Essa é a hora de definir de forma íntegra e transparente quais são os serviços que serão prestados, qual é o prazo em que a consultoria vai ser feita e também o acompanhamento dessa consultoria, tá? Quais são as responsabilidades tanto do planejador financeiro quanto do cliente. Se o planejador financeiro tiver algum convênio ou alguma parceria com alguma corretora de valores e receber por isso, indicar essa corretora, isso tem que estar bem esclarecido. Se o planejador financeiro tiver também algum rebate, né, que é comissão sobre a venda de algum produto financeiro, isso também tem que estar claramente estabelecido ali, tá? E também qual é a forma, claro, de remuneração, né? Acertar quais as formas de remuneração, se vai ser remunerado por percentual da carteira, se vai ser remunerado por um valor X, pago à vista, um valor parcelado por cada consultoria. Enfim, vai ser tudo bem estabelecido claramente aqui. E também uma coisa muito importante que vai ser estabelecida aqui é a competência do planejador financeiro. Eu tenho que avaliar e falar para o cliente, claro, se eu não me sentir confortável em alguma área do planejamento financeiro. Por exemplo, se na área de sucessão patrimonial, o cliente tem um trust lá fora, o cliente colocou herdeiros que não são herdeiros legais num plano de previdência privado, por exemplo. Ou se o cliente fez um testamento e colocou esse testamento no nome de instituições sem fins lucrativos ou fundações. E eu sei que os herdeiros legais vão requerer isso, ou se ele fez uma antecipação de legítimo, sei lá, várias coisas que podem complicar, que eu vejo que vai complicar o processo de planejamento financeiro pela questão sucessória. Se não é algo que esteja confortável para mim como profissional, então eu tenho que reconhecer que eu não tenho competência suficiente para aquilo e posso muito bem contratar um advogado especializado em sucessão patrimonial familiar. E esse advogado vai me auxiliar no processo, mas eu vou ser o comandante dessa embarcação. Eu vou ter a visão holística de toda a vida financeira do cliente e vou gerenciar e vou delegar cada função ou cada área para os profissionais que sejam especializados naquela área, entende? Para que não seja comprometido o processo geral de planejamento financeiro. E depois que tudo isso estiver acertado, tudo com muita transparência, isso é muito importante, tem que ter muita transparência nesse processo de relacionamento. Depois que estiver tudo certo, então, como diz o contrato, né, quando estiverem as partes justas e acertadas, aí sim se assina o contrato e começa, de fato, as próximas etapas do planejamento financeiro. E se falando em próximas etapas, vamos para a segunda etapa do planejamento financeiro, que é coleta das informações necessárias para a elaboração de um plano financeiro. Essa é a hora das entrevistas e questionários. É a hora que a gente vai identificar realmente qual a real situação patrimonial do cliente, qual é o seu fluxo de caixa, quais são as suas expectativas, as suas metas, quais são os valores do cliente, quais são os comportamentos dele. Isso é muito importante a gente identificar para poder fazer um plano bem assertivo, sabe? E também saber quais são as suas expectativas com relação ao planejamento financeiro e com relação à sua vida financeira a partir dali. Mas tudo deve estar plenamente alinhado à Instrução Normativa 539 da Comissão de Valores Imobiliários, que determina o suitability, ou seja, a análise do perfil do investidor e a adequação dos produtos de acordo com esse perfil. Entende? Tudo isso tem que ser, tudo que for feito vai ter que ser de acordo com o perfil do investidor. A gente vai colocar tudo isso no papel para, a partir daí, começar a fazer a próxima etapa, que é a etapa de análise dessa papelada aí, desses questionários que a gente pegou. Que é essa etapa aqui, ó. A etapa número 3, tá? Etapa número 3, análise dos objetivos, necessidades, valores e informações do cliente. De posse dessas informações que foram coletadas na etapa 2, eu vou para a fase 3, que é a fase de análise. Eu vou analisar os objetivos, os valores, as necessidades do meu cliente, para, a partir daí, começar a desenvolver
o plano financeiro, que é a fase 4, desenvolvimento e apresentação das recomendações ao cliente, tá? Nessa fase aqui, eu vou desenvolver as recomendações de acordo com os 6 pilares. Lembra dos 6 pilares do vídeo anterior? Que a gente viu os 6 pilares do planejamento financeiro, que é planejamento financeiro como um todo, questão de educação financeira, economia, finanças, ativos e investimentos, que é o pilar 2, o pilar 3, que é a aposentadoria, planejamento de aposentadoria, o pilar 4, a questão de risco e aderência a seguros, o pilar 5, que é a questão fiscal, tributária, e o pilar 6, que é o planejamento sucessório. Então, em cima desses pilares, eu vou desenvolver todo o plano financeiro, tá? Que é a fase 4, fase de desenvolvimento. E a fase 5, implementação das recomendações. Depois de desenvolver e apresentar para o cliente, tá? Que a fase 5 é desenvolver e apresentar. Eu vou desenvolver e mostrar para o cliente. O cliente falou, beleza, é assim. Então, de acordo com o que o cliente definir, beleza, pode fazer. A gente vai implementar as recomendações do planejamento financeiro, tá? O que é implementar? É colocar a mão na massa. Comprar os ativos para ele, claro que tudo vai estar acertado. Se ele vai operar no mercado financeiro, se eu apenas vou dar as orientações para ele, ou se eu realmente vou colocar a mão na massa ali e operar por ele. Tudo isso tem que ser muito bem definido em contrato. Mas essa é a hora da implementação, da gente colocar a mão na massa e começar a pegar o dinheiro do cliente e colocar nos lugares certos, entende? E a 6ª etapa é a etapa de monitoramento. Depois que ele implementou isso, que a gente implementou isso, que ele já está rodando a carteira, já está com o planejamento todo feito, a gente vai, como planejador financeiro, acompanhar, monitorar a situação financeira do cliente para que ele tenha uma vida financeira próspera e uma vida financeira organizada e bem planejada. E para você que vai fazer a prova do CFP, eu separei aqui, olha aqui, alguns bizus aqui, algumas dicas para você nunca mais esquecer dessas 6 etapas do processo de planejamento financeiro. Isso é muito cobrado na prova. Essa sequência aqui é muito cobrada na prova. Olha só esse bizu aqui. O nosso cérebro, ele consegue decorar muito mais coisas inusitadas do que coisas triviais. Você já deve saber disso. Então, eu criei um acrônimo para poder decorar essa sequência. Qual foi o acrônimo? Foi RECADIM. O que é recadinho? Recadinho é recadinho do mineirinho, sabe? Recadinho, mandar recadinho. Só que nosso recadinho é com M no final, não esquece disso. Então, R de relacionamento, C de coleta, A de análise, D de desenvolvimento, I de implementação e M de monitoramento. Lembra do recadinho lá na hora da prova que você vai saber, vai entender e vai lembrar das etapas corretamente na ordem que elas devem ser, tá? Mas para você que não gosta, se for igual eu, que não gosta de decorar as coisas sem aprender, eu sempre crio uma historinha inusitada para poder lembrar das coisas. Então eu criei essa historinha. Deixa eu mudar aqui. Ó, vamos que, deixa eu dar um nome aqui. Essa é a história do Senhor Plan. Senhor Plan de planejador, tá? Senhor Plan, planejador, entendeu? Então, o Senhor Plan, ele foi fazer uns exames e teve que ir no laboratório. Quando ele chegou nesse laboratório, ele foi encontrar com a atendente. Ele se relacionou com essa atendente para ela poder cadastrar ele no sistema, tá? Então aí foi a primeira etapa, foi o relacionamento. Ele chegou, viu a atendente, se relacionou. Depois disso, a atendente falou para ele: Senhor Plan, sente ali que logo logo a gente vai fazer a coleta do seu sangue. Entende? Relacionamento, coleta. E eles coletaram o sangue do Senhor Plan e mandaram para análise. E depois que eles mandaram para análise, o Senhor Plan foi levar essa análise para o médico. E o médico descobriu que o Senhor Plan estava com diabetes. Então, o médico prescreveu uma dieta e também prescreveu algumas atividades físicas para que ele fizesse. Depois que o médico desenvolveu e apresentou essa dieta para ele, começou a implementar essa dieta na vida dele. Implementação. E também a questão da atividade física. Começou a fazer uma dieta boa e ter uma qualidade de vida, sabe? Atividade física. Depois disso, como ele estava com diabetes, ele teve que monitorar a maquininha ali. Colocar no dedinho, furar o dedinho e monitorar os seus níveis de açúcar no sangue. Se você não lembrar do recadinho, você certamente vai lembrar da história do Senhor Plan. E que isso tenha te ajudado. Eu sou Gustavo de Mello, seu planejador financeiro. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal aqui, de compartilhar com alguém que você entenda que esse vídeo vai ser relevante, tá? Eu tô aqui para te ajudar, a gente tá aqui para se ajudar nessa comunidade, então conta comigo sempre. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Até mais.
Se fez sentido pra você, não esquece de dar um like e também se inscrever no canal. Abraço, tamo junto.